Gente, vou ler um artigo aqui no Conjur, do especialista em pesquisas, o Antônio Lavareda. Eu queria falar um pouco a respeito disso, para a gente ficar em cima das pesquisas, para a gente entender o que está acontecendo nesse segundo turno e não tomar surpresas negativas como aconteceu no primeiro turno. Artigo aqui do Consultor Jurídico, vamos para o título aqui, sobre pesquisas eleitorais e resultados ou quem errou o quê? Por Antônio Lavareda, o Lavareda que é sociólogo e cientista político ligado a esse mercado das pesquisas. Vamos lá. Apuradas as urnas neste domingo, indicando a dianteira de apenas 5 pontos de Lula sobre Bolsonaro, a perplexidade se abateu sobre eleitores, políticos, analistas e até, como vi na TV, e para minha surpresa, um experiente ex-pesquisador que eu admiro com longa estrada percorrida. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, gente, que é para todo mundo ficar muito bem informado a respeito das pesquisas eleitorais. Vamos seguindo aqui para a gente entender. Todos em uníssono acusando o erro das pesquisas e que elas precisariam rever a sua metodologia, possivelmente desfasada, para voltar a ter credibilidade. Olha o Lavareda aí. Nada a opor quanto à necessidade dos institutos refletirem sobre os seus métodos e técnicas. Sempre trato disso em público. Há vários registros de declarações minhas, por exemplo, comentando ou que as amostras utilizadas em pesquisas para divulgação no Brasil são inusualmente grandes, se comparada com amostras norte-americanas, por exemplo, como o leitor poderá ver no quadro no fim desta thread, ele postou isso no Twitter, ou ainda que naquele país, berço das surveys eleitorais, há cerca de 30 anos não são feitas divulgações de pesquisas presenciais, que alguns jornalistas daqui teimam em dizer que são padrão gold da atividade, embora isso não as torne pouco confiáveis, apenas muito caras. Ele explica aqui realmente isso. Eu falei isso aqui em lives e eu achava que de fato é isso, mas vamos aqui para os argumentos do Lavareda. Há 2 semanas sugeri a formação de uma comissão para examinar o desempenho das pesquisas nessas eleições, reunindo a ABCP, que congrega cientistas políticos, a ABEP, das empresas de pesquisa, e a Abrapel, dos pesquisadores eleitorais. Isso é feito corriqueiramente após as eleições americanas pela APOR, a Associação dos Pesquisadores de lá. Outro ponto que sempre insisto foi título da minha fala no seminário da ABEP, dirigido a jornalistas em maio deste ano. Tema a que voltei no sábado comentando a última rodada do termômetro da campanha IPESP-Abrapel. O Lavareda é muito ligado ao IPESP, tá, gente? No texto, aponto alguns dos fatores que desautorizam resultados de pesquisas a serem utilizados para tal fim, entre eles destacando o voto estratégico, típico de sistemas pluripartidários como o nosso, o voto errático e, sobretudo, sublinhei a abstenção, que nenhum instituto nosso tem condições de estimar de modo razoável pelo fato do voto ser obrigatório e os prováveis absenteístas, não, a pessoa que se abstém, não revelarem essa disposição. Entre todos os fatores, bastaria, dizia eu, a abstenção imprevisível para distanciar frequentemente as pesquisas e os resultados. Ocorre que os veículos de comunicação, com a complacência dos institutos, embora ambos conhecedores do que afirmei antes, não resistem a fazer das pesquisas espinha dorsal da cobertura das eleições. E na véspera do pleito, no show final, centram nos votos válidos, o foco do noticiário, levando leitores e espectadores a suporem que estão diante de um prognóstico, de um resultado antecipado do que será apurado no dia seguinte. Quando as discrepâncias são grandes, como neste domingo, a cobrança se volta a quem? É lógico, se volta contra os institutos de pesquisa. Qual o problema que fica encoberto nos votos válidos divulgados pelos institutos? É muito bom esse texto, gente. Esse texto é muito bom para desmistificar o que de fato está acontecendo com os institutos de pesquisas. Caramba, a gente teve um salto aqui de pessoas acompanhando. Peço que vocês mandem superchats para justamente a gente poder acompanhar melhor aqui a live e falar a respeito. Se cada um der R$ 1, gente, a gente consegue bater a nossa meta aqui de superchats e depois a gente vai criar os membros aqui no canal, que são muito necessários para vocês assinarem. Muito bacana todo esse pessoal aqui nos acompanhando. Vamos lá.
Qual o problema que fica encoberto nos votos válidos divulgados pelos institutos? O já referido antes, para sua extração são utilizados os dados das questões estimuladas, que apresentam os percentuais dos candidatos, mais o percentual de votos em branco e nulos, e mais 1% ou 2% de não sabe, os supostos indecisos. E a partir daí, são excluídas essas duas últimas categorias, recalculando os números e tem-se agora o que parece uma projeção baseada na pesquisa do resultado final. Parece, mas não é. Porque de onde sairá a abstenção que não foi computada nem declarada? Inevitavelmente sairá dos contingentes de intenções de voto dos concorrentes. Ela prejudicará igualmente os candidatos? Lógico que não. No Brasil, como na maioria dos países, ela se concentra mais na base da pirâmide social. Para se ter uma ideia, dos quase 7 milhões de eleitores analfabetos, cerca de 51% não votaram na penúltima eleição e 44% dos eleitores de Lula têm até fundamental completo. Por isso eu lembrava aqui no Twitter, no último sábado, que a abstenção precisaria diminuir para aumentar a chance dele vencer no primeiro turno, e ela ainda foi um pouco maior do que em 2020. Essa explicação que dei pode ser checada? Pode sim. E, naturalmente, os números publicados na última pesquisa registrada, comparados com os resultados do TSE. Lógico que prefiro apresentar dados do IPESP na pesquisa já referida, mas acredito que as constatações seriam as mesmas com outros institutos abalizados, seja com pesquisas presenciais, seja com pesquisas telefônicas. A última pesquisa do Instituto foi inteiramente feita no dia 30 de setembro, pesquisa telefônica com entrevistadores, na ressaca do debate da Globo, que foi o evento de maior impacto da campanha, como nossos números anteciparam e depois constataram. Esse é o motivo provável para o repique desse levantamento nas intenções de voto nos nomes da terceira via. Até o padre Kelmon foi citado por 0,6 promovidos a 1% por arredondamento, algo que provavelmente se diluiu no sábado, quando os outros institutos continuariam pesquisando. À primeira vista, uma quase antecipação do número do Lula, 49% na pesquisa e 48,2% nas urnas, e bem longe em relação a Bolsonaro, 35% na pesquisa e 43,20% nas urnas. Também superior ao limite da margem de erro, 3 pontos, quanto ao Ciro, 8% na pesquisa e 3,04% na urna, aproximando-se dentro da margem em Simone Tebet, 7% na pesquisa e 4,16% nas urnas, e ficando na margem também com os demais. Mas o problema foi a distância de Bolsonaro. Nessa e nas pesquisas de outros institutos, sobretudo dos que fizeram o campo até o último dia, anunciando à noite o resultado de sábado, teríamos então acertado Lula e errado Bolsonaro? A questão é que, na verdade, as amostras de quase todos os institutos são representativas ou pretendem ser do total de eleitores. As intenções de voto e outras opiniões apresentadas pretendem ser estimativas da ocorrência delas no universo em questão. Ou seja, nos 156 milhões e 450 mil eleitores, não se faz amostra para captar votos válidos, faz-se para colher a distribuição de preferências eleitorais em todo o universo. E é assim que os resultados das pesquisas são divulgados até perto das eleições, quando aparecem, então, os tais votos válidos. Obviamente, com o intuito de se fazerem comparáveis com aqueles divulgados pelo TSE, mas às vezes se aproximam e às vezes não, dependendo de vários fatores, sobretudo de como a abstenção subtrai diferenciadamente votos dos diversos candidatos. Vejamos agora os resultados dessa mesma pesquisa divulgada pelo IPESP, trazendo os números da intenção de voto espontâneo sobre o total de eleitores. A seguir, os números da intenção de voto estimulado e, por fim, os resultados do TSE, agora percentualizados sobre o total de eleitores. Números esses, sim, passíveis de comparação com resultados sobre o total dos institutos. Os números da questão estimulada discrepam, na verdade, em 9 pontos em face aos resultados de Lula. Praticamente coincidem com os de Bolsonaro e diferem em 9 pontos a menos no agregado de outros candidatos. Brancos e nulos são muito próximos, 3% na pesquisa e 4,41% nas urnas. Relativos ao total de eleitores,
não ao de votantes. E o que explica tais diferenças? Havia apenas 1% de não sabe na pesquisa. No dia deu-se uma abstenção de 20,95%, que essa pesquisa e nenhuma outra conseguiria medir. Lula perdeu 9 pontos e os candidatos não competitivos outros 9 pontos. Lula por conta da vulnerabilidade, custo de votar, e do seu eleitorado mais pobre. Os demais candidatos certamente por não serem competitivos. Lógico que pode ter havido movimentos de voto útil que talvez expliquem Bolsonaro ter perdido apenas décimos em relação ao seu percentual na estimulada, mas o fato é que sua resiliência deve ser creditada, sobretudo, ao perfil socioeconômico dos seus apoiadores e à taxa de entusiasmo dos mesmos, como se pode depreender das manifestações que convoca, ou seja, a pesquisa estimou que Bolsonaro praticamente igual ao seu desempenho, enquanto parte dos votos de Lula foram tragados pela abstenção. Fenômeno assim já ocorreu antes, muitas vezes. Se comparados corretamente, os resultados totais da véspera da eleição e os resultados das urnas sobre o total de eleitores, isso é muito frequente. Mesmo a FHC, quando ganhou o primeiro turno em 1994, tinha 48% sobre o total na véspera do pleito, mas nas urnas só teve 36,22%. A abstenção foi 17,77% e o branco e nulo, com voto ainda em papel, chegou a 15,45%. Lula, quando por 1,4% deixou de ganhar no primeiro turno na eleição de 2006, tinha 46% sobre o total na véspera e nas urnas a abstenção lhe tomou 9 pontos e ele teve 37,07% do total de eleitores daquele ano. Na quase totalidade dos estados onde a eleição de governador foi decidida nesse domingo, as pesquisas anteciparam essa tendência. Sobre as mudanças de última hora, elas foram exatamente isso, movimentos finais que ocorreram depois dos últimos resultados de pesquisa serem divulgados, precisamente como a teoria do voto estratégico supõe. Os eleitores que utilizam os dados dos últimos levantamentos para alterar o seu comportamento em estados como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Bahia, é nítido um processo de alinhamento com a disputa nacional superpolarizada. Nas eleições ao governo e ao Senado, eu esperava que ocorresse algo assim desde o início da campanha, mas só teve lugar nas últimas horas e foi surpreendente. Aliás, como ocorreu em 2006. Por falarem nessa eleição, 2022 repete sua morfologia. A polarização eleitoral recorde foi praticamente a mesma, resultando em níveis idênticos ao fracionamento e o número de competidores efetivos, os menores das 9 eleições da nova República. Muito, muito importante essa análise do Lavareda, muito pé no chão. O que ele acha é que a votação expressiva do bolsonarismo, da extrema-direita, foi, de fato, por conta das abstenções de votos que a gente teve nessas eleições. Nossa, gente, estou espantado aqui, tem 1.000 pessoas aqui nos acompanhando. Peço para vocês superchats, contribuições, mandem superchats. Tem muito bolsonarista aí, muito gado, mas mandem superchats, que é necessário aqui para a gente manter a nossa live. Estou vendo aqui mais pessoas nos acompanhando. Muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco, que isso é muito necessário. Estou aqui explicando as pesquisas, explicando que as pesquisas não mentiram. A questão é justamente, gente, o comportamento de abstenção. E o Lavareda está explicando que no Brasil, sobretudo no Sudeste, você tem uma hiperpolarização e você tem uma concentração dos votos justamente em candidatos de extrema-direita ou candidatos que representam a oposição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o tema das pesquisas que eu queria falar um pouco com vocês. É óbvio que há outras análises, tem outras pessoas que veem outros cenários, mas basicamente é isso. As pesquisas também, eu acho que elas falharam nos questionários em cima do voto bolsonarista, mas elas pegam estatisticamente o universo dos eleitores. Então, ela não vai ser, gente, uma previsão de como vai ser o segundo turno das eleições. Isso precisa ficar claro na cabeça de vocês. Pesquisa pega tendência. A partir da tendência, vocês vão traçar os cenários e ver aí justamente em quem que vocês votam. Ricardo Alves, obrigado aí pela contribuição, tá ajudando a gente. Hoje a gente consegue bater R$100, hein, gente? Por favor, mandem contribuições, é necessário
para a gente sustentar esse novo canal progressista para todo mundo poder acompanhar a gente. Muito importante aqui essa live. Eu nunca vi tanta gente quando eu estou vendo agora na nossa querida Folha Democrata. Deixa eu só ver aqui rapidamente os resultados de pesquisa que a gente teve mais recentes, só para falar para vocês aqui. A pesquisa Abrapel e PESP está indicando, só para vocês terem na mão essas estatísticas que são muito importantes. Eu não acho que elas são manipuladas não, viu, queridíssimo Paulo Ribeiro? Mas, de qualquer forma, manifesta a sua opinião aí, que é importante. Pesquisa Abrapel e PESP, Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Como o Lavareda falou agora há pouco, cautela nessa questão dos votos válidos. Pesquisa IPESP para presidente em parceria com a Abrapel, a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, realizada por telefone e divulgada hoje, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está à frente para o segundo turno eleitoral, com 54% das intenções dos votos válidos. O presidente Bolsonaro tem 46%. Votos válidos são calculados com a exclusão dos brancos, nulos e indecisos. Em votos totais, Lula tem 50%, Bolsonaro tem 43%, no cenário estimulado, quando os eleitores recebem uma lista de candidatos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. É o primeiro levantamento do Instituto após o primeiro turno. Na apuração das urnas na primeira rodada eleitoral, Lula terminou com 48,43%, 57 milhões de votos, e Bolsonaro teve 43,20%, 51 milhões de votos válidos. O segundo turno eleitoral acontecerá no dia 30 deste mês. A pesquisa foi realizada com 1.100 eleitores por telefone entre os dias 8 e 10 de outubro. O levantamento teve custo de 46 mil e possui nível de confiança de 95,5%. Está registrado no TSE. Na espontânea, Lula tem 47%, Bolsonaro 42%, que a espontânea considera brancos e nulos. Brancos e nulos 6%, não sabe ou não respondeu 5%. A pesquisa está com uma diferença de 5 pontos, então está dentro aí das outras. O IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas Econômicas, é uma empresa de pesquisas fundada em 86 com sede no Recife. O Instituto geralmente faz pesquisas eleitorais por telefone. Os operadores ligam para os eleitores selecionados, conforme a distribuição de todo o eleitorado brasileiro, e questionam sobre suas preferências eleitorais. Esse aqui é o IPESP mais recente, gente.